Olá a todos e todas. Nosso trabalho é composto pela Bianca Choderoli, Júlia Mayumi, Lana Kemi, Raíssa Tenório e eu, Maria Eduarda de Lima. E nós vamos abordar um pouco sobre a elipse. Durante o trabalho, nós veremos sobre o que é elipse, os elementos, equação, excentricidade, área, curiosidades e no final será resolvido dois exercícios. O que é elipse? Bom, a elipse ela é uma figura plana estudada na geometria analítica, classificada como cônica. E essa figura ela é formada pela secção entre o plano e o cone, como mostra a imagem. Bom, para a construção da elipse é necessário conhecer seus dois focos, F1 e F2, e também o comprimento do eixo maior que liga as extremidades da elipse, A1 e A2. O comprimento do eixo maior é igual a 2A. E para a gente descobrir também esse comprimento, existe uma relação representada ali embaixo. Bom, nós temos que a distância de P1, F1, mais a distância de P1, F2, ali representados em laranja, é igual à distância P2, F1, mais P2, F2, ali representado em azul, é igual também à distância de P3, F1, mais a distância de P3, F2 ali representados na imagem. E tudo isso é igual à distância de A1 até A2, que seria exatamente esse comprimento do eixo maior, ou seja, 2A. Bom, os elementos da elipse são os focos, né? Então ali F1 e F2, o centro, as extremidades do eixo horizontal, A1 e A2, as extremidades do eixo vertical, B1 e B2, a distância entre B1 e B2, que seria 2B, e a distância entre A1 e A2, que seria 2A. É também possível descobrir a distância focal, que seria a distância entre F1 e F2, ali representado por 2C. É importante ressaltar que a elipse ela possui dois eixos de simetria perpendiculares, ou seja, que formam ângulos de 90. Como ela forma ângulos de 90 graus, é possível estabelecer uma relação pitagórica, que ali a gente fez uma linha tracejada, né, de F1 até B1, e isso seria, no caso, a hipotenusa. Então, nós conseguiríamos descobrir os catetos, que seria ali Bzinho e Czinho, que daria para descobrir tanto a distância entre B1 e B2, quanto a distância entre A1 e A2. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as equações da elipse. Primeiro, a gente tem exemplos aqui de elipse onde os focos F1 e F2 eles estão contidos no eixo X ou no eixo Y. E a origem da elipse coincide com a origem do plano cartesiano. E existem duas possibilidades: o eixo maior sendo o eixo vertical ou o eixo maior sendo o eixo horizontal. E aí essa equação reduzida vai ser x elevado a 2 sobre a elevado a 2 mais y elevado a 2 sobre b elevado a 2 igual a 1. Agora, se os focos estiverem sobre o eixo OY e o centro na origem, a equação reduzida vai inverter o b com o a, vai ficar x elevado a 2 sobre b elevado a 2 mais y elevado a 2 sobre a elevado a 2 igual a 1. Agora, nesse caso, quando está deslocada da origem O x0, y0, a sua equação vai ser x menos x0 elevado a 2 sobre a elevado a 2 mais y menos y0 elevado a 2 sobre b elevado a 2 igual a 1. Bom, agora a gente vai falar sobre a excentricidade da elipse. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a excentricidade ela vai dizer o quão achatada que é a elipse, e também que ela é a razão, ou seja, a divisão entre o comprimento e a metade do comprimento do maior eixo da elipse. Então, por exemplo, se o maior eixo ele for o eixo da horizontal, o cálculo da excentricidade vai ser o comprimento dividido pela metade do comprimento do eixo da horizontal. Já se o eixo maior ele for o da vertical, o cálculo da excentricidade vai ser o comprimento dividido pela metade do comprimento do eixo da vertical. Além da excentricidade, a gente também pode calcular a área de uma elipse. Então, para fazer o cálculo da área, a gente vai precisar de três coisas: o comprimento do eixo horizontal, o comprimento do eixo vertical
e o valor de π. No caso de π, pode ser o valor convencional de 3,14 ou o valor que o exercício vai estar dando para π. Então, a gente precisa fazer uma multiplicação entre a metade do comprimento do eixo horizontal, que é representado por A, vezes a metade do comprimento do eixo vertical, que é representado por B, vezes o valor de π. E aí, a gente vai ter o valor da área da elipse. Depois, a gente vai fazer alguns exercícios para explicar melhor. Agora eu, Lana, irei falar um pouco sobre algumas das curiosidades da elipse, que no caso seriam as aplicações da cônica no cotidiano. Portanto, as que apresentarei hoje estão presentes nas órbitas planetárias, nos objetos 3D, na arquitetura e na carpintaria. Antes de irmos direto para a teoria do primeiro item, temos que ter em mente que o trajeto em que as órbitas planetárias percorrem possui um formato elíptico, de acordo com a primeira imagem do slide. Nisso, esse fenômeno é explicado pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, com um conceito chamado de Lei das Órbitas, ou também como Primeira Lei de Kepler, no qual ele dizia que todos os planetas movem-se ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos focos, de acordo com essa imagem acima com o planeta Terra girando em torno do Sol. Portanto, isso significa que diferentes fórmulas da elipse podem ser utilizadas para realizar cálculos sobre a trajetória dos planetas ou de satélites, sendo útil nas áreas da astronomia e da engenharia aeroespacial. Bom, devemos ressaltar que as elipses podem formar diferentes formas e objetos tridimensionais quando giradas. Um exemplo disso é a própria bola de futebol americano. Assim como está na imagem, a ponta da bola possui um formato elíptico. E já nesse vídeo abaixo é mostrado como uma elipse consegue virar uma bola de futebol, que fiz utilizando o modelo 3D. No caso, quando giramos uma elipse em relação ao eixo das abscissas, daí que ela acaba se tornando uma bola de futebol americano. Esse modelo geométrico também pode ser chamado de elipsoide. Como vocês podem ver através do vídeo, fiz uma reta no eixo X para mostrar esse fenômeno. Já na arquitetura, a elipse é utilizada para aprimorar o design de construções. Um exemplo de uma estrutura elíptica é a National Statuary Hall, localizada nos Estados Unidos. Por ela ter essa construção cônica, ela possui um fenômeno acústico interessante que, quando uma pessoa sussurra próxima à parede, uma pessoa que está do outro lado da sala consegue escutar perfeitamente o sussurro. Porém, o sussurro é inaudível para outros pontos centrais, mesmo que estejam mais próximos do falante. Isso ocorre por conta dos reflexos da voz se espalharem pela superfície côncava, através de sucessivas reflexões na área, assim como mostra na imagem que possui os microfones. A carpintaria possui o mesmo objetivo que a arquitetura quando o assunto é sobre o uso de elipses, focando também para o design de objetos de decoração, mas em madeiras. Portanto, se vê presente a elipse nos objetos como as estantes, as mesas e a mesa de sinuca, assim como nas imagens do slide. Agora eu vou resolver alguns exercícios. Bom, como minhas colegas já falaram, a elipse vai ter dois formatos. Quando o eixo horizontal for maior, que vai ser A maior que B, a gente pode ver que o A1 e A2 é maior que B1 e B2. E quando o eixo horizontal for maior, os focos vão estar nesse eixo. Também tem a forma do eixo vertical maior, que vai ser B maior que A, que a gente pode ver aqui o B1 e B2 maior que A1 e A2. E quando for o eixo vertical maior, os focos vão estar aqui. Bom, levando em consideração o que eu acabei de falar, vamos fazer os exercícios. Considerando uma elipse com centro na origem, focos num dos eixos coordenados e passando pelos pontos 5, 0 e 0, 13. Determine os focos da elipse. Bom, como eu acabei de falar, nós podemos perceber então que esse ponto aqui, que vai ser o B, é maior que o ponto A. Então, como o B vai ser maior que o A, nós vamos usar o Teorema de Pitágoras, que vai ser B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Nós sabemos que o B é 13, então vai ser 13 ao quadrado é igual o A, 5, 5 ao quadrado, mais o C, que a gente quer descobrir que vai ser o foco. O C vai ser a distância focal. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25.
E C ao quadrado a gente não sabe, então a gente continua copiando. O 25 passa para cá, subtraindo no caso, e o C continua aqui. Subtraindo esses dois, vai dar 144. Copia o C ao quadrado. Aqui a gente vai passar para cá, o C, tanto faz. O C vai ser igual a raiz, porque está elevado ao quadrado, vai ser raiz de 144. Então, raiz de 144 é igual a 12. Lembrando sempre que quando tem a raiz de 144, que está elevado ao quadrado aqui, vai ser mais, menos. Aqui também, mais, menos. E como eu disse anteriormente, o B é o maior, então o foco está no eixo vertical. Então, vai ser, os pontos focais vão ser 0, 12, porque o eixo vertical, eixo Y, e 0, menos 12, porque a gente vê aqui mais e menos. Então, a resposta vai ser a letra D. Bom, agora vamos fazer o segundo exercício. A área da elipse, cujo eixo maior mede 10 centímetros e eixo menor mede 6 centímetros, é D, e usar o π como 3,1. Aqui, como ele não especifica qual é o eixo maior, a gente pode usar qualquer um. Eu vou usar o eixo maior como sendo o horizontal. Então, eu vou colocar aqui 2A, que é do eixo horizontal, igual a 10, para a gente descobrir o valor do A. A gente vai passar o 2 dividindo, 10 sobre 2, e o A vai ser 5 centímetros. Para descobrir o valor do B, a gente vai fazer 2B é igual a 6, porque vai ser o eixo menor. Vai passar o 2 dividindo, 6 sobre 2. B é igual a 3 centímetros. Como ele quer saber a área, a gente vai pegar a fórmula da área. Então, A é igual a A vezes B vezes o π. Então, a gente sabe o valor do A e do B. Aí é só multiplicar tudo. Então, vai ser A é igual a 5 vezes 3 vezes o π, que ele pediu, 3,1. Vamos por partes. Então, a gente multiplica 5 vezes 3, 15. Então, vai ser 15 vezes 3,1. Multiplicando 15 por 3,1, vai dar que a área é igual a 46,5, que é o resultado que temos aqui na letra E.